né, com a Priscila Trisca, que a gente já apresentou no começo do programa, e eu fiquei encantada pelo seu trabalho, Priscila. Muito obrigada. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, conhecer um pouquinho mais da sua história, entender o tanto que você influencia mulheres importantes no Brasil inteiro e faz a diferença. É uma honra estar aqui para mim hoje. E olha, é gostoso que cada um de nós também faça a sua parte para ajudar outras pessoas a encontrar. Você tem ajudado muitas pessoas a encontrar na parte profissional, levando profissionais para os Estados Unidos, as peças, né? Ou seja, esses profissionais, eles ganham notoriedade, destaque, não é só currículo. Exatamente. Não, eles fazem o que eles gostam. E aí eu queria uma pergunta, e você, nessa sua missão também, né, de levar a alegria, de levar o teatro, de levar as pessoas a se envolver, né, com a dramaturgia, seja ela qual for o tema, eu queria que você me falasse, aquele estalinho que deu na Priscila, eu vou fazer isso, porque você já mora nos Estados Unidos há muitos anos. Moro. Eu sou de Guarulhos, daqui de São Paulo, e eu me mudei para os Estados Unidos há 24 anos. E, na verdade, eu sou movida a desafio. Esse estalo foi quando eu tive essa ideia e pensei em entregar essa ideia para algum investidor, cliente meu, do meu outro trabalho, que eu vendo imóveis nos Estados Unidos. E aí eu falei, eu vou apresentar esse projeto para alguém. Alguns amigos meus são artistas, eu adoro ir ao Brasil e conhecer o que está acontecendo, assistir as peças de teatro. Eu falei, nossa, a gente quer aqui como comunidade brasileira ver também. E aí, naquele mês, foi em 2015, em julho de 2015, eu vendi umas casas a mais fora do planejamento e falei, quer saber, por que eu não faço isso em vez de apresentar isso para alguém? E aí, como sempre, começando um negócio novo, ninguém acreditou em você, não é mesmo? Isso é normal. É normal. 2, 3 pessoas acreditaram, que eu conto nos dedos, literalmente. E eles falaram, não, Priscila, brasileiro não tem cultura aqui. Brasileiro vem pra cá pra trabalhar, brasileiro vem pra cá pra fazer outras coisas, brasileiro não tem cultura aqui fora do Brasil. Falei, não, peraí. Vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Então, eu comecei a entrar em contato com os primeiros artistas. O primeiro é muito amigo, é amigo da família, produtor também, e o outro ator do primeiro espetáculo também. Em 2 meses, a gente... Você não era da área da dramaturgia, Nunca. só venda de imóveis. Só venda de imóveis. Uau! Que delícia! E eu falei, quer saber, vocês topam vir pra cá e apresentar essa peça que tá em turnê aí no Brasil aqui? E, na verdade, quando tem Deus no meio, tudo flui, né? O universo conspira e foi exatamente assim que aconteceu. Tudo conspirou, desde a abertura da empresa, de alguém que fez a logo da forma que eu queria, do aluguel, da disponibilidade do teatro estar disponível no teatro que eu queria naquele mês, do artista, um dos artistas que ainda não era meu amigo e hoje é meu amigo de alma, também estava disponível naquela data específica, tudo fluiu. E aí essa turnê foi para os Estados Unidos. E o nome da empresa é BIS, né? BIS Entertainment. E quando eu cheguei... Entertainment. Aquela hora não saiu. Vamos abrasileirar. Não saiu de jeito nenhum. Saiu. Aí quando eu saí do teatro, porque eu quis ser profissional desde o início. Eu acho que o artista, ele faz um trabalho muito lindo e com muita dedicação aqui no Brasil, então eu precisava tratá-los como artistas fora do Brasil também. Então eu não queria fazer em restaurantes, eu não queria fazer em lugares, né, que não... Adaptados. Exato. Então, saindo do primeiro dia do espetáculo, eu me lembro muito daquela cena, agora fazem 8 anos, mas eu me lembro muito das pessoas chorando. E tinha uma pessoa específica, uma mulher, que eu nunca mais a vi, mas ela era da Angola e ela chorou e falou muito obrigada, porque eu nunca tive acesso a uma peça de teatro em português e foi a primeira vez que eu assisti. E aí saiu outra pessoa e outra, ela falou assim, e aí, quando vai ter bis? Eu falei, meu Deus, e agora, quando vai ter bis? Porque eu gastei toda a minha energia e todo o meu investimento para fazer aquele espetáculo, mas era só isso, né? Era, vamos ver e vamos fazer dar certo. E aí, quando eles falaram, quando vai ter bis, eu falei, meu Deus, não sei quando vai ter bis. E aí, aconteceu de novo. Até então, você já tinha fundado a sua empresa ou ainda não? Em 2 meses, de maio, eu abri a empresa em maio. Porque quando ela falou bis,
eu pensei, nossa, foi uma inspiração do Bis Entertainment. Exato, não, já fundei em maio, eu abri a empresa, em julho foi o primeiro espetáculo. Que legal! Foi muito rápido. E qual foi que você levou? Tudo conspirou. Chamava Onde Está Você Agora, com o Wagner Setsteban e o Kleber Toledo. Eles são meus amigos, assim, do peito, e a história da peça tinha tudo a ver. Eram dois amigos que tinham se afastado porque um mudou de país e eles estavam retomando a amizade. Então, o público estava no contexto de cada um ali, né? Completamente. Então, as pessoas se emocionaram. O teatro lotou o primeiro dia, lotou o segundo dia. E aí veio essa pergunta, e aí, quando vai ter bis? E o bis? Gente, E o bis? Gente, investi todo o meu dinheiro aqui. Mas, de novo, novamente, outra peça surgiu a oportunidade de outro espetáculo com outro amigo meu. Aí foi em outubro o segundo espetáculo, também super lotado, e aí começou a ficar muito profissional. E os artistas hoje me procuram para levar os espetáculos para lá. Hoje não é mais só Orlando, faço Orlando, Miami, Boston, Nova York, Atlanta. Então fica uma proposta muito interessante para eles. A gente tem a C4 aqui de Campinas. E são cidades polo de entretenimento. Exato. Existe público que recebe isso. Com uma comunidade brasileira grande. E aí a assessoria de imprensa aqui do Brasil faz essa turnê deles ser muito exposta. Então, eu faço esse trabalho porque eu acredito que a imagem deles precisa, né? O Brasil precisa saber que eles estão fora do Brasil expondo a arte deles. E aí quando eles voltam bem felizes. E olha, você está dando visibilidade não só aos artistas, ela dá visibilidade à cultura brasileira, que isso é importante também, porque nós recebemos tantas coisas que vêm do exterior, e principalmente dos Estados Unidos, mas, claro, de vários países, mas principalmente dos Estados Unidos. Então, levar o nosso pouco para lá, mesmo que seja para a comunidade brasileira, é dar essa visibilidade também à nossa cultura, né? E nós somos um povo alegre, nós somos um povo criativo, um povo, assim, interessante, porque para onde o brasileiro vai, ele se vira e ele se dá muito bem, né? E eu tenho certeza que muitos brasileiros que foram já há um tempo para lá, quando você fala que vai ter um espetáculo, todo mundo fala, opa, é hora de matar a saudade. Exatamente. E você sabe que eu tive a ideia, se não me engano, no terceiro ou quarto espetáculo que eu levei, a gente fez tradução simultânea. Então, porque tem muito brasileiro casado com americano e quer, né, mostrar um pouquinho da nossa cultura e fala, como que eu vou levar o meu esposo ou a minha esposa sem eles entenderem? Então, eu tinha um tradutor simultâneo, então a pessoa chegava e lá no fundo, né, tinha alguém traduzindo ao vivo e você via exatamente quem eram os americanos, né? Porque o artista faz a piada ou fica uma parte engraçada, os brasileiros riem, passam um segundo, aí vem os americanos e riem depois. Então, mas foi uma forma de integrar. E com certeza eles se sentiram valorizados também. Sim, com certeza. E nós temos várias fotos que você mandou e nós vamos disponibilizar algumas fotos e eu quero que, inclusive, a Priscila faça os comentários nos situando, né, sintonizando sobre o que significa cada uma dessas imagens. Vamos rodar as fotos para a gente ver? Olha só. Que prêmio é esse, Priscila? Esse é um prêmio do Focus Brasil, o maior prêmio brasileiro fora do Brasil, em 30 países, do Carlos Borges. E esse foi como melhor produtora brasileira fora do Brasil. Uau, parabéns! Muito obrigada. Foi em que ano? A gente já ganhou 4 anos esse prêmio. Esse daí, se não me engano, foi em 2019. Olha, é bem recente, foi logo antes da pandemia. Inclusive, a gente vai ver outras fotos, outras imagens, o primeiro espetáculo pós-pandemia foi sob a sua batuta. Foi sim. Na pandemia a gente tentou adaptar, né? Logo que era possível visitar amigos e tal, a gente começou com um sarau, a gente fez um sarau em parceria com um amigo produtor de lá e também ele dava aulas de teatro na casa das pessoas, aulas particulares na pandemia. Então continuou a Bis movimentando o pouco que dava até a gente retomar publicamente com as autorizações necessárias para acontecer o espetáculo. Foi agora em julho, completando 8 anos de Bis.
Olha, parabéns pelos 8 anos, parabéns pela obrigada. premiação, pelo reconhecimento do seu esforço e do seu trabalho, né? E do posicionamento da sua empresa nesse intercâmbio, né? De Brasil e Estados Unidos. Mas nós temos mais fotos e a gente quer ver. Vamos né? ver, vamos ver. Olha só, turnê do Carlinhos Maia, foi muito, muito esperada. O público estava enlouquecido para ver essa turma toda que ele levou. Foram 11 pessoas viajando, se não me engano, a gente fez 5 cidades. Uau! Tudo lotado, sessão extra. Temos aí mais fotos. Esse aqui foi um carnaval fora de época, chama Carnabis, em fevereiro, é sempre uma semana depois do Carnaval no Brasil. O Xande do Harmonia era meu sócio nesse projeto. E aí a gente levou, esse foi o segundo ano de Carnabis em 2020. E aí depois logo fecharam as fronteiras, né? E aí fecharam as fronteiras. Por conta da pandemia. Isso E tem mesmo. mais fotos para a gente ver também. E o que a gente está mostrando aqui para vocês, a Priscila acreditou, ela não era do ramo. Aí falou assim, mas a Priscila era uma artista, ela já estava envolvida no teatro. Não, gente, ela contou a história aqui. Né? Mas você acreditou, e a gente fala muito aqui no programa, Priscila, sobre acreditar nos seus sonhos, acreditar nos seus projetos e ir em frente. Você fez, enfim, as vendas assim, dos imóveis e você soube investir no seu sonho. Exatamente. Eu sempre falo que eu não tenho uma história muito triste para contar, assim, saindo do Brasil, né? Eu fui com a minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão, quando eu tinha a primeira vez com 9 anos, a segunda com 15, porém, eu comecei a trabalhar com 16 anos nos Estados Unidos, num parque muito grande, mas eu comecei limpando mesa num restaurante, tirando o lixo daquele restaurante e sempre motivada pela minha mãe. Depois de 10 anos nesse parque, eu saí de lá comandando 300 funcionários antes de virar corretora de imóveis. Então, além de ser uma mulher, sempre motivada pela minha mãe, eu me lembro muito bem que o primeiro restaurante ele só vendia frango e batata frita. Então, eu chegava em casa sempre cheirando frango e batata frita. Depois, sabe, eu estudava e a minha mãe falava, meu Deus, você tá cheirando, quando você vai fazer, quando você vai mudar de ramo, fazer uma promoção, né? Mas eu ia muito feliz trabalhar, eu ia muito feliz para o meu trabalho todos os dias, independente do que eu estava fazendo ali, mas sempre motivada. E para todas as mulheres, eu sei que a gente está nesse movimento, né, e a gente tá sempre competindo com os homens, mas eu não sei se foi minha criação, eu acredito que muito da minha mãe também, que trabalhou sempre no Brasil e há 40, 50 anos atrás esteve sempre posicionada de uma forma onde ela não ensinou que eu era menos do que ninguém. Então, em todas as posições que eu tive dentro do parque, foram mais de 10, assim, de limpando mesa até supervisão, eu nunca me senti menos do que ninguém. E acho que as mulheres precisam ouvir isso, né? A gente é igual. Então, quando tinha uma entrevista para subir de cargo, por exemplo, Priscila vai com 9 homens e você? Vou. Você tá nervosa? Não tô. Eu tenho a mesma capacidade, eu tenho a mesma oportunidade. Então, eu cresci assim. Se a gente mudar a nossa cabeça, as coisas fluem, não é verdade? E eu concordo plenamente com você. Nós temos que acreditar. E não ter medo, né, Priscila? Exatamente. Você não teve medo. Quer dizer, se teve, ela não vai contar aqui. Mas a gente dá aquele friozinho na barriga e aí, será que vai dar certo? Ai, meu Deus. Né? Naquela expectativa do público, da venda dos ingressos, da apresentação, trazer os artistas. Tudo isso também gera uma certa ansiedade. Mas o acreditar em si e no seu projeto, no seu sonho, faz toda essa diferença também. Sempre. O medo, ele foi constante durante todos os espetáculos nesses 8 anos. Porque eu tô levando uma turnê para fora do Brasil, eu tenho uma chance de fazer aquilo dar certo. Eu tenho uma pauta no teatro, aquele horário, eu tenho que o público precisa estar disponível naquele dia. É um país onde os imigrantes brasileiros se esforçam muito, né, para
mudar de vida e trabalhar, é uma rotina completamente diferente. Eu falo que cada cidade lá nos Estados Unidos, ela é um país completamente diferente. Então, Orlando reage diferente de Miami, que reage diferente de Boston. Quem compra ingresso em Boston, por exemplo, compra sempre os primeiros ingressos e os mais caros. Orlando é quase que no último dia, é a minha cidade. Então, você fica naquela ansiedade, será que vai lotar? Será que vai lotar? E no dia lota. Miami, então tem todo um porquê de cada cidade, entender a cultura. Foi o trabalho mais difícil, entender o público para poder saber quem eu posso levar e quem aquele público vai comprar, porque a gente que mora lá há muito tempo é focado em outras coisas. Então, quem a gente acompanha no online, apesar de ser brasileiro, é diferente. Então, entender o público e saber quem que eles querem ver. Às vezes, por exemplo, eu levei o Antônio Fagundes. É o Antônio Fagundes. Todo mundo conhece o Antônio Fagundes. Foi uma honra ter levado a turnê do Antônio Fagundes para lá. E, mesmo sendo o Antônio Fagundes, tem uma certa dificuldade, uma ansiedade para vender os ingressos. Tem uma história com ele, né? É da primeira vez que ele foi? Primeira vez da turnê internacional para os Estados Unidos. Olha aí! Exatamente. E você que mediou tudo. Vim para o Brasil, se não me engano, 2 ou 3 vezes para negociar com ele pessoalmente. Tudinho. Ele fez parte de toda a negociação, a maioria da produção. Foi um grande aprendizado. Realmente, assim, quem acompanhou e quem esteve perto de mim é quase que um antes e depois de aprendizado, porque é muita bagagem, né? É muita bagagem que ele tem. Então, eu fui uma esponja ali do começo até o fim daquela turnê. Então, você, Priscila Trisca, é a responsável por levar pela primeira vez nos Estados Unidos para um show internacional, né? Uma apresentação. O Antônio Fagundes. Gostei disso. Carlinhos Maia. Carlinhos Maia também foi o primeiro show Whindersson internacional Nunes, dele? Marco Luque, Heloísa Perissé, Kleber Toledo, Wagner Santisteban, Thiago Martins. Todos pela primeira vez lá? Fábio Porchat, sim. Olha isso. Todos eles pela primeira vez. E mais, Turma da Mônica. A gente fez a turnê da Turma da Mônica. Essa também bateu aqui, né? Porque como você vai levar a Turma da Mônica para a terra do Mickey? Imagina o conflito. E a gente conseguiu colocar a Turma da Mônica dentro do parque de diversões com os personagens. Então a gente tem fotos dos personagens dentro do parque. Essa foi muito emocionante. Foi emocionante ver os brasileiros chegando no teatro sem crianças. Você acredita? Que legal. Um casal, eu falei, gente, tá faltando uma criança aqui. Eles se identificaram porque com certeza tem a memória. Tem a memória afetiva da história dos personagens do Maurício de Souza, né? Sim, nessa a gente viajou com 16 pessoas e a gente ficou amigo até hoje. Todos eles são muito queridos, todos eles têm um pedacinho do meu coração nessa história. E qual foi a experiência mais marcante para você? De turnê? Nossa, a Turma da Mônica foi muito emocionante. O Antônio Fagundes foi muito aprendizado. Todos eles foram importantes. Um adjetivo diferente para cada momento. Sim, porque tem, né, o Whindersson e o Carlinhos são completamente do online, então é outra proposta, é outro público. Aí você pega uma Heloísa Perissé, o Matheus Solano e Miguel Thierry, que são atores renomadíssimos. Então, toda a produção em volta de fazer um espetáculo acontecer fora do país, né, onde aqui eles têm toda a estrutura e eu ter que levar o som, o cara do som, a luz, o técnico, o produtor, o empresário. Acho que todos eles têm se eu escolher um, eu vou ser muito injusta hoje. Mas a experiência de montar a Bis, essa vai levar para sempre no coração, porque você só está fazendo bem. Uma montanha-russa. A gente traz nostalgia, alegria, traz perto artistas brasileiros que aquele público talvez nunca vai ter acesso ou não volta para o Brasil há muitos anos porque está lá com a família e por inúmeros motivos. Então, você trazer esse artista, né, esse carinho de uma pessoa brasileira que você assiste, que você acompanha, que faz parte da sua história e dar acesso a eles, né? No final de todos os espetáculos, os artistas tiram foto com todo o público que está lá,
Então, é uma experiência incrível. Eu falo que eu tenho 3 públicos. Eu tenho na Bis, eu tenho o público que é o nosso público, que vai assistir o teatro. Eu tenho os artistas, que também a gente tenta proporcionar uma experiência para eles, além do espetáculo, né? Viagem. Eu coloco eles em casa, geralmente em Orlando, para ter a experiência de ficar numa casa, café da manhã, tudo isso. E os nossos patrocinadores do espetáculo. Então, eu crio oportunidades com muito carinho para cada um desse público que a gente trabalha lá. E todos os artistas, desde do início, foram tratados iguais aos técnicos, aos contrarregras, aos produtores. O que a Bis dá para recebe de uma forma o artista, a gente recebe todos eles. Eu acho que isso faz a diferença. Olha, eu só tenho que te agradecer, Priscila, porque eu tenho certeza que hoje, nesse nosso bate-papo tão gostoso e informal, a gente contagia outras pessoas aqui a fazer o seu melhor, né? A correr atrás dos seus sonhos e simplesmente fazer a diferença. Eu tenho um amigo aqui em São Paulo que é dono de circo e eu vou parafrasear o Frederico Heder, que ele tem um circo chamado Abracadabra. E ele fala que abracadabra é tudo que você fala, o poder da palavra, né? Tudo que você fala acontece. Então, quando você fala coisas boas, quando você deseja coisas boas e emana coisas boas, vai acontecer. Então, desejo para todos abracadabra. Ah, que delícia! Muito obrigada por você ter reservado esse tempo para estar conosco no Mulher.com. Que o sucesso triplique, que você possa levar mais brasileiros para lá e levar um pouco mais da nossa cultura aos brasileiros que estão lá, né? Inclusive, nós estamos aí divulgando que para você encontrar a Priscila nas redes sociais, é só P de Priscila, Trisca com K, né? O @Ptrisca e também no Bis _Entertainment. Uhum. Pronto. Esse é um prazer. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigada por esse espaço, obrigada e parabéns por incentivar mulheres brasileiras aí no país inteiro. Oh, delícia! Eu gosto disso. E o mesmo convite que eu fiz para a Rita Mazzotti, eu vou fazer também para a Priscila Trisca, que é para experimentar esse pão de mel fit, tá certo? Porque, gente do céu, é bom demais, muito gostoso. Então, que você possa fazer, vender, comer, se divertir, sem peso na consciência. Então, a gente fica por aqui e amanhã tem mais programa Mulher.com e eu estou esperando por você. Beijo grande. Obrigada.